Pessoal, boa noite. Agradeço quem está assistindo via internet. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante. Não será muito longo, a ideia é ser algo conciso, né, focado, para que vocês possam aproveitar e entender a nova maneira de pensar o que a gente chama de trabalho, que se chama de emprego, tá bom? Eu sou o Marcos Alves, professor aqui da faculdade, da FAEP. Quiser conhecer um pouco mais, vem para cá, a gente pode bater um papo, discutir essa situação toda. Eu vou começar com vocês, deixa eu passar aqui, falando primeiro da diferença de emprego e trabalho. Muita gente acha que é a mesma coisa, que é sinônimo, que é igual, mas na verdade tem muita gente que está trabalhando e não está empregado, e outras pessoas estão realmente empregadas. Então, qual é a diferença? O que tem de diferente quando a gente fala trabalho e a gente fala emprego? Tem que ter uma diferença aí, né? Às vezes você trabalha 20 anos da vida e não esteve empregado em momento nenhum. Então, quando a gente fala emprego, né, é muito diferente de trabalho. O que a gente chama de trabalho? Ocupação. É ocupação. Se você sai todo dia de manhã, está ocupado, recebe dinheiro por isso, ou às vezes não recebe dinheiro por isso, mas realiza uma atividade, você está trabalhando. Ou seja, você tem uma atividade remunerada, está trabalhando, mas você não tem carteira de trabalho, você não tem um registro, você não tem a conformidade com a lei. Então, às vezes você passou 20 anos da sua vida realmente trabalhando, mas você esteve empregado, né? Como isso acontece no século XXI? Então, no passado, as pessoas tinham uma ideia bastante diferente. Sair de casa, ganhar dinheiro, era estar trabalhando. Perfeito. Então, automaticamente, o que você tem? Você tem um trabalho, né? A sua família se orgulha, você traz dinheiro para casa. Mas no século XXI não é dessa maneira. No século XXI, a tendência é outra, né? Nós temos milhões de pessoas que saem de casa todos os dias sem nenhuma garantia, né? Nenhuma garantia para o futuro ou até de rendimento. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, trabalho é ocupação, né? Emprego é uma outra realidade, é uma realidade primeiro garantida por uma assinatura na carteira de trabalho. Quando você tem uma carteira de trabalho, isso atesta que você está empregado, você tem um vínculo legal, um vínculo garantido por lei, um vínculo que garante que você vai se aposentar, um vínculo que atesta seus 15, 20 anos de dedicação a uma determinada situação e que foi remunerado por isso. Então a pessoa às vezes imagina assim, eu trabalhei 50 anos da vida e não me aposentei da forma como eu gostaria. Mas por quê? Você não teve vínculo, você realmente trabalhou, você realmente esteve ocupado, mas você teve algum vínculo? Não, né? Então o primeiro ponto aqui que é importante a gente entender, né, em relação ao que eu vou dizer daqui a pouco sobre o mercado de trabalho, sobre as mudanças, é entender que no século XXI nós vamos ver cada vez mais dois polos extremos. Um polo com uma mão de obra sem qualificação, com enorme dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Por quê? Porque ela consegue ocupação, mas ela não consegue vínculo, ela não consegue estar efetivamente empregada. E do outro lado, nós vamos ter uma quantidade de pessoas com excelente formação, que realmente atende às necessidades do século XXI e que por isso estão efetivamente empregadas, ou seja, elas têm garantias da lei, né, acessadas devido ao quê? Uma carteira de trabalho assinada, uma profissão reconhecida, um vínculo profissional. Então, vamos ver o que acontece aqui, porque como eu disse, a ideia é que a gente faça algo conciso, mas que seja bastante esclarecedor para vocês, que você possa acessar várias vezes essa informação até para conversar com alguém. Então, primeiro, eu acho que ficou bastante claro essa diferença. Então, trabalho, ocupação, emprego, você tem um vínculo legal, um vínculo marcado pela carteira de trabalho ou um registro profissional que está sendo ali efetivamente realizado. Então vamos lá, ó. No século XXI nós temos algumas tendências. Por exemplo, nós temos a globalização da economia.
Vamos falar primeiro o que é globalização. Globalização é integração, né? Então, quando o planeta passa a integrar pessoas, lugares, culturas, mercadorias, pontos de contato, a gente chama isso de globalização. Isso não é novo. Isso começou, na verdade, lá atrás, né, com as grandes navegações. Então, muita gente acha que a globalização é um fenômeno do mundo atual. Não, a globalização é um processo que tem 500 anos de andamento, mas a globalização está se acelerando e ela vai produzir alguns efeitos no mundo, digamos, do emprego / trabalho. Por exemplo, ali, a economia está integrada. Se a economia está integrada, não existe mais o lugar de trabalho local, regional. Agora existe o local de trabalho que pode ser global. Por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando aqui e estou falando com vocês que estão distantes. Eu não sei quem está me assistindo, não sei de onde está me assistindo, não sei se está assistindo agora ou se deixou gravando numa tela de computador ou celular e vai assistir mais tarde, mas de alguma maneira nós estamos realizando uma integração, né? Eu não preciso necessariamente estar do lado de vocês ou vocês estarem aqui no espaço da faculdade. Então, essa é uma mudança física, né? Nós estamos tendo contato, mas nós não estamos no mesmo ambiente nesse momento. Então, primeiro, a globalização produziu uma integração dos lugares, pessoas e atividades. Isso vai fazer cada vez mais com que o mercado de trabalho seja global. Não é o mercado de trabalho do Brasil para os brasileiros. O mercado de trabalho do Brasil pode ser para qualquer pessoa que esteja apta a acessar esse mercado. Se um norte-americano, né, vamos falar da forma correta, um estadunidense, um canadense, ou mesmo um mexicano, ele tiver as condições e a qualificação necessária para atender a uma demanda de trabalho / emprego aqui no Brasil, ele vai acessar esse universo de emprego. Ou seja, o posto de trabalho que antes era de um brasileiro ou de um argentino porque era argentino, de um chileno porque era chileno, de um japonês porque é japonês, isso vem caindo por terra. Por quê? Porque o mercado de trabalho agora ele é global, ou seja, o mercado de ocupação ele é global. Então eu não preciso às vezes estar naquele lugar para que eu acesse uma determinada atividade. Às vezes basta que eu tenha as habilidades necessárias, né? Eu posso estar trabalhando numa empresa indiana, só que eu estou atendendo na verdade um público coreano. Por quê? Porque na verdade está sendo trabalhado lá algo que a minha origem, ela em si não vai fazer diferença, mas aquilo que eu vou fazer, sim. Então, o primeiro ponto aqui é a globalização vem desmontando a ideia de que a gente trabalha no lugar onde a gente nasceu, que a gente trabalha no país que a gente nasce, que a gente trabalha na comunidade que a gente cresce. A globalização, ao integrar lugares, atividades econômicas, sistemas de transporte ou comunicação, faz com que exista um mercado global de trabalho. Portanto, todos os trabalhadores, cada vez mais, serão trabalhadores globais, né? Não necessariamente trabalhadores brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Brasileiros vão concorrer com pessoas de qualquer outro lugar do planeta, né? Então nós vamos cada vez mais trabalhar com estrangeiros em todas as áreas. Nada impede, por exemplo, que um russo esteja trabalhando no Brasil numa escola, por exemplo, de idiomas, porque ele é fluente em russo e a demanda do russo, de repente, ela se expande. E aí é lógico que o russo sabe muito mais o idioma dele do que alguém que está aqui. Assim como eu posso trabalhar, por exemplo, numa escola de idiomas na Rússia ensinando português. Então, o que interessa aí é muito mais a sua competência, habilidade, profissionalismo do que o local em si, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, que eu falei ali é a concorrência é global. E o problema da concorrência global é que o nível de formação não é o mesmo em todos os lugares, né? Como é que você vai concorrer por uma vaga de trabalho com pessoas que tiveram outros tipos de oportunidades ou outros tipos de formação ou que têm um domínio de áreas que não chegaram no Brasil ainda? Então a pessoa já é profissional numa carreira que ela está se instalando no Brasil, ou seja,
Nós vamos concorrer com pessoas que já vêm com todo um know-how, todo um conhecimento de uma determinada área e essa área se instala no Brasil. E é evidente que é o seguinte, o que uma empresa vai fazer? Ela vai trazer aquelas pessoas que têm a competência, a habilidade, o profissionalismo, né? Então, não necessariamente o meu posto de trabalho, nesse caso, depende da minha localização. Depende novamente do quê? Das necessidades de quem contrata. Então, a globalização produz um mercado global de empregos, mas também produz um mercado global de concorrência. E lembrando, nós estamos num país em desenvolvimento, mas nós vamos concorrer com pessoas que vêm de países desenvolvidos. Então é bastante complicado pensar que milhões de brasileiros já estão numa situação de trabalho e não emprego, correto? E vão concorrer com pessoas que estão capacitadas a adentrar o mercado, concorrer a uma vaga, ter uma garantia profissional e concorrer com alguém que não tem às vezes as habilidades, capacidades, a formação mínima necessária para acessar postos básicos de ocupação com carteira assinada no país. Então nós estamos falando de algo que não é simples, é bastante complexo. Por exemplo, um outro ponto essencial, além dessa concorrência global para o trabalho, né, do trabalho em escala global, da concorrência global, é a automação industrial. Todos nós queremos automação. Muita gente acha que a automação é algo de uma indústria de tecnologia. Mas quando a gente coloca o micro-ondas para trabalhar sozinho, coloca a máquina para lavar a roupa e depois ela seca, a gente deixa a panela de arroz fazendo arroz. Isso é automação. Eu acabei de automatizar funções que eu mesmo realizava. Deixei o computador gravando algo e saí. Então o que acontece? As pessoas acham que automação é algo da indústria de altíssima tecnologia. Mas não. Se você dirigir um carro automático, você automatizou uma parte do seu trabalho. Você deixou de trocar a marcha e o carro está fazendo isso para você. Qual é o problema disso tudo? É que cada facilidade que a gente conquista via automação, de alguma maneira, é um posto de trabalho que desaparece. Essa é a contradição. Para cada conforto que a gente tem, a gente deixa também um posto de trabalho de lado, né? Nós estamos vendo aqui nessa primeira imagem dos carros sendo construídos com um sistema automatizado. Todo mundo quer um carro melhor, mais seguro, mais leve, com uma solda bem feita, né? Um carro que tem durabilidade, que consome menos. O problema é que para fazer isso eu preciso automatizar, eu preciso ter máquinas que consigam fazer isso no menor custo possível. Como trabalhar nesse ambiente aqui, ó? Como um ser humano vai trabalhar nesse ambiente? Esse ser humano vai comprar esse carro. Então ele vai acessar uma tecnologia, um carro melhor, um carro que consome menos, então ele vai ter um benefício. Na contrapartida, ele vai perder um posto de trabalho. Então a globalização produz esse tipo de efeito. Por quê? Porque a globalização padroniza o modo de vida, mas também padroniza o modo de produção. Se o modo de produção é eficiente, ele vai aparecer em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Em todos os lugares do mundo vai ser feita da mesma maneira. Por quê? Porque é eficiente. Se você pode deixar a sua roupa sendo lavada por uma máquina de lavar, que ela própria vai secar a roupa, isso é uma eficiência gigantesca. Você está fazendo uma outra coisa na sua casa, ou às vezes você não está em casa. Você ganha tempo, ganha liberdade, mas você perde também alguma coisa. No mundo do trabalho / emprego, isso significa menos postos de trabalho. Então, se a indústria nos anos 80, 70, 50 contratava um número gigantesco de trabalhadores, a indústria não tem como fazer isso mais. Por quê? Para que a gente possa ter celulares, como eu disse, com qualidade, carro, roupa, tênis, vai ter que ter alguém fazendo isso 24 horas por dia, sem dormir, sem dar despesa, né? Digamos, despesa de parar para comer, né? Parar para dormir, errar, desperdiçar matéria-prima. Isso só quem faz é máquina. Então, esse é um ponto essencial. A mecanização da agricultura é a mesma coisa. A agricultura sempre contratou
milhares, ou vamos dizer milhões de pessoas no mundo inteiro. Só que a mecanização da agricultura produz benefícios também. Como alimentar 7 bilhões e meio de pessoas sem ter uma agricultura eficiente? Uma agricultura científica, uma agricultura que produz em menos tempo um volume maior de comida. Se a gente pode comprar a fartura que a gente vê hoje nos mercados e a variedade de alimentos que existem, é porque tem uma mecanização da agricultura. A agricultura é científica hoje, ela não é uma agricultura improvisada. Essa agricultura científica, ela requer menos mão de obra, mas ela requer o quê? Mão de obra qualificada em menor quantidade e máquinas e equipamentos tecnológicos, ou seja, outra maneira do trabalho, da ocupação, dar lugar a uma outra atividade. Aí vocês vão perguntar assim, quem está em casa deve estar imaginando, ok, eu vou trabalhar onde então? O que vai sobrar para todo mundo? Vai sobrar aquilo que máquina não pode fazer. Vai sobrar aquilo que o trator não pode realizar. E aí é que está a questão. Eu só vou acessar o mercado de trabalho, né, com segurança se eu tiver formação. E essa formação ela precisa ser realmente validada. Ela tem que ser uma formação que realmente tenha uma finalidade. Alguém diz assim, mas se eu frequentar a escola isso garante? Frequentar a escola pode garantir presença naquele espaço. Não significa que garante que você vai saber fazer algo. Então nos anos 80, por exemplo, você frequentou a escola, aprendeu a ler e escrever, você já estava qualificado. Hoje em dia você entra na sala de aula e você frequenta, isso não te dá nenhuma garantia. Por quê? Você adquiriu as habilidades necessárias? Você entende o que está acontecendo? Você consegue fazer inferência? Você consegue analisar dados? Você conseguiu adquirir uma profissão? Ou seja, você conseguiu criar meios de ter um emprego e não ter um trabalho? Porque nós vamos ver isso, vai ter muita gente trabalhando em situações precárias, lamentavelmente precárias, e nós vamos ter uma outra parte menor realmente empregada. E provavelmente essas pessoas que estão empregadas terão muitas ofertas de emprego. Por quê? Porque elas serão uma minoria no mundo desse tipo, com excelência de formação, né, com condições de concorrer no mercado global. Então, essa questão da forma como o século XXI vai construir, a forma como a gente vai ganhar ou não dinheiro, vai passar sem dúvida nenhuma pelo espaço da formação. Vai ser a formação, a qualidade da sua formação, o seu capital cultural, o seu capital cultural aplicado que vai fazer com que você consiga ter, digamos, um lugar ao sol. Veja, eu não estou dizendo que isso é nenhuma tragédia, pelo contrário, a tecnologia criou milhões de postos de trabalho. O problema é como acessar esses postos. Como acessar esses postos se eu não tiver a formação necessária? Então, outra tendência então do século XXI é entender a mudança do mercado de trabalho. O mercado de trabalho dos anos 80, do tipo, veste a camisa, você entra na empresa e morre na empresa, né? Você entra e se aposenta na empresa, esse modelo acabou. Por quê? Porque nenhuma empresa tem garantia que vai permanecer por 40, 50, 60 anos. Né? O modelo do tipo, eu frequentei uma faculdade, eu tenho uma formação que me é garantida por um determinado diploma e o restante da minha vida eu já estou garantido, esse modelo acabou. Por quê? Porque o mercado é global e ele está em mudança. Né? Ninguém sabe se daqui 25, 30, 40, 50 anos uma área do conhecimento, uma área profissional como a medicina vai continuar a existir. Porque se nós tivermos robôs e computadores que consigam fazer diagnóstico de uma maneira muito mais rápida, muito mais acertada e fazer cirurgia sem erro, qual seria a necessidade de ter um médico? Se nós tivermos advogados da inteligência artificial que conseguem monitorar, analisar dados, informações e chegar a um determinado veredito com taxas praticamente nulas de erro, qual é a função de um advogado? Né? Ou mesmo outros setores, se a gente tiver máquinas que consertam máquinas, qual é a função de ter um mecânico? Você levar o seu carro, uma máquina controlada por uma inteligência artificial, analisa o seu carro, porque o carro também vai ser
tecnológico nesse mesmo ponto, uma máquina vai conversar com a outra e uma máquina diagnostica o que a outra tem automaticamente, você não precisa nem de mecânico. Então, como pensar esse tipo de mundo do trabalho com o avanço da tecnologia? Um setor que a tecnologia não consegue entrar no sentido de literalmente tirar o trabalho, o emprego, a ocupação, é a relação ser humano-ser humano. É aquela relação que eu preciso ter uma outra pessoa para que ela aconteça. Por exemplo, como a gente vê aqui, o comércio, né? Dificilmente você vai ver um robô vendendo roupa numa loja, ou trabalhando num restaurante, ou no turismo. Ou seja, eu preciso de pessoas para aquilo acontecer. Dificilmente a gente vai entrar num lugar, por mais que o DJ tenha lá o equipamento dele, você tem uma pessoa lá que é o DJ, né? Você não vai lá simplesmente, você quer ver alguém que está fazendo aquilo, alguém que está mexendo com a luz. Então o que acontece? No setor terciário, no setor onde a gente precisa da relação pessoa a pessoa, né? Onde o diálogo, a fala, o encontro, né? Ela precisa acontecer, esse será o maior posto de trabalho da humanidade. A humanidade não vai estar na agricultura, a humanidade não vai estar na indústria, a humanidade vai estar onde existe o encontro, né? O encontro. Então, todas as profissões do futuro são aquelas que estão de alguma maneira associadas ao encontro. Por que o Facebook e outros meios crescem rapidamente? Porque eles lidam com o encontro. É o que eu estou fazendo aqui. Lida com a interação de pessoas com pessoas. Não importa se elas estão perto ou longe, né? Nós estamos mediados aqui pela tecnologia. Mas a gente precisa, na verdade, ter alguém que vem aqui. No caso, eu, né? O meu colega que está aqui trabalhando na filmagem, você que está em casa assistindo, né? Então, toda a área do setor terciário, né, será um universo global de empregabilidade / atividade para ser humano. Então, quando a gente pensa o mercado de trabalho no século XXI, passa por duas situações. Primeiro, eu preciso ter qualificação. A qualificação me permite adentrar nessas atividades que estabelecem a relação ser humano-ser humano, né? Mas também eu tenho uma outra situação, que é a qualidade dessa formação. A mão de obra precisa ter qualificação, não só para adentrar esse universo, mas para permanecer. Essa que é a grande diferença entre ter um emprego e ter um trabalho. O trabalho é algo volúvel, sem garantia, né? Ele pode começar hoje e terminar amanhã. Você, na verdade, não tem nenhum controle daquilo que vai te acontecer. No mundo do emprego, né, você tem sistemas que garantem a sua permanência. Uma delas é a sua qualificação, o seu registro numa carteira de trabalho, o seu vínculo empregatício, a necessidade que a empresa tem de ter uma pessoa como você que está qualificada para fazer aquilo. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa dimensão. A ideia aqui hoje não é esgotar o tema, é produzir, na verdade, situações de reflexão, né? Se você consegue perceber essa mudança, consegue perceber que é uma mudança em andamento e que você pode se preparar para essa mudança, você está no caminho certo, né? Você percebeu já que a automação está dentro da nossa casa, está no carro que a gente dirige, está no computador que a gente usa, no celular que a gente está o dia inteiro teclando, mandando foto. Você está entendendo a dinâmica. Mas se você permanece com a ideia que o futuro do ganhar dinheiro é estar num trabalho, ou seja, numa ocupação, e que essa ocupação será permanente, não terá nenhum tipo de mudança, aí você está na contramão do século XXI. O século XXI é o mundo da mudança, é o mundo daquilo que não é fixo, é o mundo do comportamento volúvel, né? Ou seja, quem continuará empregado serão exatamente as pessoas que têm a capacidade de perceber essa mudança. As pessoas que de alguma maneira estão estáticas numa situação, não conseguem entender ou não aceitar a mudança, dificilmente vão conseguir se adaptar às novas tendências. Como eu disse, o mercado é global. Isso já chegou aqui? Não chegou ainda 100%, vai chegar.
Já é uma realidade em todos os lugares do mundo? Não, porque uma parte do mundo ainda não é desenvolvido. Mas nos países desenvolvidos, onde o nível de avanço científico, tecnológico, do próprio universo do trabalho já é muito mais avançado do que esse que nós temos no Brasil, isso já é uma realidade. A gente tem que olhar para esses lugares e perceber qual é a tendência. Então quem é jovem hoje tem que olhar para essa tendência, pensar para daqui 5, 10, 15 anos, perceber se aquilo que está fazendo ou o que espera fazer vai existir, né? Ah, não, eu gostaria de fazer uma coisa que eu já estou vendo que vai desaparecer. Então, é um mau negócio você se preparar, digamos, para entrar exatamente nessa área. Aqui, a grande dica é pensar o seguinte: o século passado foi um século de garantias. O século passado foi um século de que a gente podia começar uma coisa e terminar fazendo aquela coisa, né? O século XXI é o século que a gente vai começar fazendo uma coisa, não vamos terminar fazendo essa coisa e não sabemos com total certeza o que nós estaremos fazendo no meio do caminho. É só a gente perceber o que a gente chama de reformas. As reformas são a adaptação ao século XXI. Todos os setores da economia, do trabalho, da justiça, da tecnologia, todos os meios que envolvem de alguma maneira a relação da existência humana, elas vão ser reformadas no século XXI. A gente pode resistir no começo, a gente pode achar algo que vem na contramão, que é algo que tira aquilo que a gente conquistou, mas a tendência, lamentavelmente ou felizmente, é essa. A tendência é a reforma de todas as instâncias da vida humana. Todas as instâncias da vida humana, portanto, do trabalho e do emprego, elas vão passar por uma reforma estrutural na maneira de pensar, no tempo de trabalho, se você vai trabalhar em casa, se você vai trabalhar no escritório, se você vai trabalhar perto, se você vai trabalhar longe, se você vai ter hora de trabalho, se você não vai ter que cumprir hora de trabalho, porque você precisa cumprir uma função. De repente você tem que cumprir uma função e não horas de trabalho. Talvez você tenha que cumprir 2 horas lá fazendo uma determinada atividade. E ponto. A gente não sabe ainda como vai ficar isso. Mas que a certeza é, o século XXI é o século da mudança, nós não temos dúvida. Então, eu agradeço vocês, a ideia aqui é exatamente essa, ser conciso, né? O material vai ficar no site da FAEP, no site da faculdade, vocês vão poder consultar, né? Divulgar, passar para um amigo de vocês, mas a ideia é repensar qual é o nosso lugar no mundo. O ser humano construiu um lugar no mundo e esse lugar no mundo vai ser alterado pelas próprias tecnologias que nós construímos. Ou seja, quanto mais conforto, quanto mais qualidade de vida, quanto mais acesso nós tivermos a novas tecnologias, elas vão forçar, queiramos ou não, a nossa mudança, a nossa maneira de pensar e de ser inserido no mundo do trabalho / emprego. Então eu agradeço vocês que estiveram aí, né, assistindo à distância, e agradeço essa reflexão inicial também que vocês devem estar fazendo agora. Então foi um prazer, pessoal, tudo de bom, a gente se vê aqui na FAEP e até a próxima. Tchau, tchau.